Olá a todos. Então a gente vai ver a Revolução Russa, que é envolvida nos eventos da Primeira Guerra Mundial, né? Ela vai começar em 1905 e vai estourar, vai acontecer a Revolução Russa, né? A Revolução Branca e a Vermelha, em 1917, bem no meio da guerra, né? Vamos ver um pouquinho os antecedentes da Rússia, como é que tava lá. A Rússia ela era bem atrasadona, ela tipo, não passou pela Revolução Industrial que nem o resto da Europa. Ela ainda estava com aquele esquema do meio feudalismo ainda, né? Era um dos mais ricos dos impérios que tinha, né? Então, em 1861 que o czar vai emancipar o servo, que vai começar a acabar com o feudalismo, né? Vai tá, tipo, eles vão direto do feudalismo para o capitalismo, eles não vão ter a revolução industrial no meio ali da coisa. O czar vai estar modernizando a Rússia, né? Vai estar fazendo a ferrovia transiberiana, que está no cantinho aqui em cima, que atravessava tudo lá em cima. A parte bem de cima do mapa da Rússia lá é bastante neve, né? A Sibéria. Então essa ferrovia vai modernizar a Rússia e vai ter a guerra russo-japonesa por causa de uma disputa de região lá, o Império Russo contra o Império do Japonês vão entrar em conflito, que é em 1904 e 1905. E a Rússia vai tomar um couro, né? Daí já vai, isso aí vai ajudar, começou o início da encrenca da Revolução Russa. Aqui é um filme que tem em preto e branco, é Encoraçado Potemkin, que é sobre essa guerra aí. Então o Czar lá, ele tava melhorando, né, fazendo a emancipação dos servos, mas tava longe de estar moderno que nem nos outros países da Europa e até na própria América, né. Teve uma reforma agrária, eles distribuíram as terras para os camponeses lá, só que como os camponeses a vida inteira ficaram sendo servos, eles não sabiam administrar a fazenda, eles não tinham nem todas as ferramentas para trabalhar, né. Então, um pouco tempo depois, eles já estavam devendo para o governo, né, tipo, já estavam falidos, devendo para os bancos. A Rússia também estava ainda no calendário juliano, ele não estava no calendário gregoriano, que é esse que a gente usa hoje em dia, que o Papa Gregório mudou lá no final da Idade Média, 1400, 1500 por ali. Ele era 20 dias atrás desse nosso aí, então alguns dias vai ser em fevereiro, vai mudar os meses ali em algumas datas, né? E o Japão também estava disputando com a Coreia, a região da Manchúria, que é o que vai mostrar no filme ali. E aqui é um dia do Domingo Sangrento, que é o que vai ser o primeiro grande evento que vai desencadear a Revolução, né? Então as teorias que vão se envolver na Revolução Russa lá, que é o principal é o Karl Marx, né? Mas tinha também o Bakunin, que era outro teórico do anarquismo. Então já tinha o Manifesto Comunista, que foi publicado por Karl Marx e o Engels, e em 1867 o Marx lançou o livro mais famoso dele, que é o Capital, né? Que divulgou o materialismo histórico, que toda a história, a educação brasileira segue esse materialismo histórico aí, e por isso que todo mundo gosta do socialismo aqui no nosso país, né? Então já teve lá em 1864 a primeira ATI, a IT, né, em português, que foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai ser tudo seguindo essas ideias da esquerda, né? Daí tinha os comunistas, seguidor do Karl Marx, e o anarquista, seguidor do Bakunin. Aí tem os fotinhos dos livros, né, original lá, como é que eram as capas, tudo preto e branco ainda. E aqui é o primeiro internacional, a reunião internacional dos trabalhadores, para ver que eles já se reúnem faz bastante tempo que a esquerda se reúne para discutir as ideologias delas, né, os temas, as questões referentes ao marxismo. Tinha alguns socialismos utópicos, né, que é o que eles dizem do Marx, né, o socialismo científico. Tinha esse socialismo utópico que é o que os caras sonhavam que ia funcionar, né, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, se empenhar lá e todo mundo ia ter a mesma coisa igual. Então tem alguns empresários aqui, dois franceses, que vão tentar aplicar isso nas empresas deles e eles vão quebrar, né. Um é da Galha, né? O Robert Owen, o francês Saint-Simon e o Charles Fourier, não sei se é assim que fala os nomes deles, que eles tentaram aplicar isso nas empresas deles lá e como o óbvio, vai falir, né? A utopia, por isso que tá aqui o desenho aqui, ó. As pessoas brincando com o viadinho aqui e os leão ali não vão matar ninguém, né? Então que nem os gatinhos. Que isso que é o socialismo utópico, que tipo, é um sonho que queria funcionar, né? E daí, onde que teve na prática o socialismo, depois nós vamos ver como é que terminou a brincadeira, né? Então aqui vai ter o Domingo Sangrento, que é em decorrência do da guerra russo-japonesa ali, né? Então os russos vão tomar um couro dos japoneses na guerra, e daí a galera vai se manifestar
liderada por tipo, um padre ortodoxo, que lá a igreja russa não segue o Papa, né? Eles são cristãos, mas não é a igreja católica, é a igreja ortodoxa. O Papa, nosso Papa aqui não manda nada neles lá, né? Então esse outro, tipo um padre deles lá, Gregório Gapon, ele reuniu a galera e foram fazer um protesto lá, pedir, reivindicar direito pro povo, a reforma agrária lá, acabar com a censura e também já curtir os parentes do pessoal que morreu na guerra, né? Então daí as pessoas vão todo mundo lá pra frente do palácio de inverno do Czar lá e vai estourar confusão, né? Não vai ficar pacífico o protesto lá e daí os guardas do Império lá vão meter bala no povo, né? Então vai ferir um monte de gente, bastante pessoa e 130 mortos. Eles falam que tinham 130, 140 mil pessoas lá, né? Mas se morreu 130, foi bastante gente, né? Então aí foi o primeiro grande evento que depois, quando as galera vão protestar de novo, mais pra frente que a gente vai ver, os soldados não vão reagir para não acontecer de novo isso aí, né? Então depois desse primeiro evento ali, o Czar assinou o Manifesto de Outubro, que vai ter liberdade de direito político para as pessoas ali. O que vai acontecer isso aí, principalmente, né? Eles vão criar uma Duma, que é o parlamento. Antes o Czar decidir tudo sozinho, então vai ter um parlamento, mesmo que era indicado os amigos dele lá. Vai ter uma certa discussão, né? As pessoas vão poder reivindicar. Prometeu que ia fazer uma constituição, que vai ficar na lenda, e nisso vai liberar para criar os partidos, né? Vão ter vários partidos sendo criados. Entre eles é o Partido Operário Social Democrata Russo, que é o que vai fazer a revolução depois, né? Aqui do lado aí tá o Czar, aqui embaixo, tudo pomposo, e ali em cima um desenho do Lenin, né? Que é o líder da Revolução Comunista. Então daí já tinham sido criados os partidos, né? Depois vai ter ali, antes ainda de sair, o Partido Operário Social Democrata Russo já tinha sido criado em 1880, 1898, que já era um pouco antes ali, e em 1903 ele vai se dividir em duas vertentes, né? Então, o que eram essas vertentes aí? Os bolcheviques, que eles foram mais marqueteiro e aproveitaram de bolchevique em russo significa maioria. Então, quando esse partido se dividiu, a galera do Lenin eram menos pessoas, né? Tipo 30%, 20% do partido. Eles falaram que eram a maioria. E daí os outros, que vão virar os mencheviques, que vai ser as galera mais moderadas, que vai ficar uma minoria em russo. E eles já jogaram esse nome para os outros, e daí a galera que não estava participando de tudo, ia saber como você tá com a maioria ou com a minoria. Então eles já foram marqueteiro ali se chamando de maioria, que vai ser os bolcheviques, né? Então eles vão defender que vai ser um pequeno partido de trabalhadores ali e com um monte de simpatizantes que eles que seriam os membros do partido. E queriam fazer as mudanças, nem que fosse na marra. E os mencheviques eram um pouco mais moderados, eles queriam fazer as mudanças, mas queriam negociar com o czar, não queriam fazer a mudança de qualquer jeito, né? Então vai ter essa disputa aí entre depois dessas duas vertentes. Então aqui, como eu já estava aqui na parte de antes, os bolcheviques daí eles vão se dividir e daí que eles vão criar o Partido Comunista da União Soviética, que é o primeiro partido comunista da Rússia lá, né? Então, e daí depois desse mesmo ano eles já vão no mesmo ano da Revolução Russa, do primeiro protesto, né, em 1905, eles vão criar o primeiro soviético. Isso era tipo um conselho operário, assim, que passava por cima das leis da cidade. Então esse conselho soviético aí, o primeiro é em Petrogrado, mas em várias cidades vai ter. Então por isso que tem a frasinha ali em cima, todo o poder aos sovietes. Então daí o que vai ser decidido nesses soviéticos aí vai ter tipo poder de lei, não vai precisar ser aprovado e decidido pelo czar e passar por alguém aprovar, né? Só que nisso ainda tava o czar mandando, né? Eles estavam só negociando nesses momentos ainda. Então daí que vai ter estourar a guerra, né? Passou mais uns anos ali, a Rússia, o czar prometeu fazer um monte de coisa, só ficou enrolando, não melhorava nada. E em 1914 vai estourar a Grande Guerra que a gente já viu ali, né? Então, Arquiduque Francisco Ferdinando vai morrer e vai estourar a guerra e a Rússia já vai se meter na guerra, né? Mesmo estando em boa situação financeira. E o povo ainda ruim, né? Tudo daquele jeito, sem reforma agrária, falido ali. E o czar entrou na guerra e a guerra começou a acontecer e ele tinha que ir lá pra guerra pra dar moral pras tropas, né? Pra atender dos soldados do Império Russo. Então ele tava na guerra, e só que a mulher dele era alemã, a rainha russa, né? Czarina, que chama. E o inimigo era alemão também. E também tinha mais uma fofoca em casa que o pessoal falava, tinha esse cara aqui,
que é o Rasputin, que tá no canto debaixo da tela ali, ele era tipo um mago, um padre que ia ajudar, tipo, o curandeiro da família. O filho do Czar, o único menino, ele tinha hemofilia, e o Rasputin, ele conseguiu tratar o Piá, e eles gostaram do Rasputin, tipo, levaram ele pra dentro de casa. Era o conselheiro das, da saúde da família do Czar, né? E daí o pessoal, essa charge que tá do lado dele ali, já falava que ele tinha um romancezinho com a Czarina, né? Então falava que ele, o Rasputin, que ele era meio bruxão, ele dominava o Czar. Então tá aqui essa charge do lado aí, tipo o Rasputin controlando os dois, né? Fazendo tipo de marionete ali. E o Czar, a galera vai começar a fazer mais protestos em casa, na Rússia, lá na casa deles. E o Czar vai abandonar o fronte de batalha e vai voltar pra Rússia para tentar apaziguar os ânimos, né? Aí é uma música do Sepultura, Sepultura não, que era o Sepultura, do Max Cavaleiro, que fala sobre o Rasputin aí. Que ele foi pra matar ele, como tá aqui no cantinho aqui, ele tomou facada, veneno, tiro e ainda afogaram ele no rio. Por isso que ele ajudou na colaboração na lenda que ele era bruxo, né? Então aí tá a família do Czar, aqui era o Piazinho, tinha hemofilia, o único ali. As filhas dele, a mulher ali. E ali é uma fotinha de quando eles criaram a Duma, né? O parlamento lá. Aqui o Czar no campo de batalha, tá com a mulher, com a família ali, pra dando uma moral pro soldado. Ele não ia lá pra frente guerrear, né? Ele só tava no comando, né? Então aí que vai estourar a Revolução Branca, né? No meio da guerra, que é em 1917. Então o Império Russo já estava na guerra, né? E o povo lá lascado na Rússia. Os trabalhadores da cidade de Petrogrado, que tinha lá aquele primeiro soviete, né? Eles vão invadir um palácio lá, o Palácio Tauride. Lá, esses caras tinham um monte de palácio, né? Não era pobrezinho. Então daí os guardas lá do palácio estavam com medo de acontecer de novo, que nem lá no Domingo Sangrento, e matar um monte de gente. Eles deixaram meio que os caras entrarem, né? Eles não mataram ninguém, tentaram segurar e tal, mas a galera invadiu, não teve jeito. E nisso chegaram lá na sala do trono do Czar lá e fizeram ele assinar a abdicação. A abdicação, tipo, ele assinou que desistiu de ser Czar, né? De ser o rei. E tentaram tirar a Rússia da guerra, né? Que era o principal motivo. E daí, só que tinha um cara lá que era o Kerensky, que ele ficou cuidando, a Rússia não conseguiu sair da guerra nesse primeiro momento aí. A Rússia tinha que cumprir os acordos lá, não podia pegar e parar, né? Na guerra não é brincadeira. Então se instaurou um governo provisório, a partir de fevereiro de 1917. Aqui é no nosso calendário, no gregoriano, vai mudar 20 dias ali de diferença, né? E esse governo provisório não ficou por muito tempo, né? Em alguns meses de governo, em fevereiro, eles assumiram e em outubro vai ter a Revolução Vermelha, que é o partido do Lenin lá, vão derrubar e vão assumir o governo e vão tirar a Rússia da guerra de vez, né? Então todos os partidos tinham uma milícia, não era só você discutir ideias lá, você ia lá pra Câmara, pra Duma deles, ao parlamento, você tinha que ter apoio físico, não adiantava só você ir lá sozinho com as ideias mais bonitas do mundo, os caras te tiravam lá na bicuda, né? E tem essa cena, uma foto do filme ali embaixo, que mostra como é que era nos Estados Unidos, as câmaras lá, que a galera fazia a reunião e ia com 50 caras, a gangue junto. O nome do filme é Gangues de Nova York, né? Dá pra vocês puderem ver o filme, dá pra ilustrar esse momento de como é que era os partidos nesse começo do século passado ali. Então, todos os partidos tinham essa galera aí, só que o partido do Trotsky, do Lenin, o Trotsky treinou as milícias, né? Que era o Partido Comunista, o Trotsky também vai ser importante. Os três principais, né? O Lenin, o Trotsky e o Stalin. O Trotsky já era mais esperto, ele vai treinar esse pessoal aí, que vai se chamar de Exército Vermelho. Então, a hora que eles começar a brigar, os outros vão ter só um bando de gente e o partido deles vai ter um exército vermelho, né? Uns caras treinados, não era só um bando de gente reunida. Então, o Lenin, junto com os caras de outros partidos, os anarquistas também, os Zinoviev e Radek, os anarquistas, socialistas, todo mundo tava, quem não estava já com que tirar a Rússia da guerra, se juntaram e foram lá e derrubaram o governo, tiraram esse governo provisório lá do Kerensky. Então, daí que eles vão assumir. Daí essa chama de Revolução Vermelha, que é em outubro. Então daí tudo os sovietes que vai ter nas cidades vão começar a ter mais poder, né? Então eles vão fazer uma reunião lá e vão decidir quem que vai ser o presidente do Conselho de Comissários do Povo, que vão eleger o Lenin, e daí que tem a frase famosa, né? Que daí eles vão começar a governar a Rússia
através dos sovietes. Então, em vez de passar pelo onde que tinha as estruturas dos prefeitos lá, como se fosse o prefeito indicado pelo czar, já não vai mais mandar nada. Quem vai mandar vai ser o soviete em cada região da Rússia, né? E daí nisso a Rússia saiu da guerra, vai ser punida, né? Perdeu bastante terreno, né? Perdeu a Finlândia, os países bálticos, a Polônia e a Ucrânia, que fazia parte do Império Russo. E daí os bolcheviques, que vai ser o Partido Comunista, né? A maioria em russo, vão confiscar as propriedades e vão começar a instaurar o socialismo, né? Fazer tudo as empresas virar do governo. Aqui, para quem acha que não tem nada a ver hoje em dia, que é o Trotsky, que hoje em dia ele segue a ideia do Trotsky, né? Na época o Trotsky eles não gostaram muito da ideia dele, mas aí é um DCE do Rio Grande do Sul aí que homenageia o Trotsky, como vocês vão ver em várias faculdades tem isso aí, né? Então, enquanto isso, depois que deu essa segunda momento, aí vai ter a revolução, uma guerra civil na Rússia, no meio da revolução, né? Então as galera vão começar a brigar para ver quem que vai ficar no poder e quem tá no poder vai ter que se defender para ficar lá, né? Então vai ter a guerra civil, que é quando briga russo contra russo, né? As pessoas do mesmo país brigando para disputar alguma coisa, né? Então o que que vai ter as galera ali? os, vai ter um povo contra esses bolcheviques já, né? Então vai ser os czaristas, que era a galera que queria que voltasse o czar, os liberais, junto com um pouco dos socialistas, e os anarquistas que já não gostaram mais, tipo, ajudaram a derrubar o governo, mas depois quem dominou foi só o Exército Vermelho, né? Então, como o Trotsky tinha a galera treinada e os outros não estavam treinados, eles vão conseguir derrubar todos os inimigos deles ali, né? E uma das coisas que eles vão fazer para acabar com os czaristas é matar toda a família do czar. Aqui é uma foto do quarto. Eles reuniram lá e mataram todo mundo e consumiram com os corpos, né, das pessoas. Enterraram lá e sumiram. Nunca mais foi achado. E daí aí quem já jogou aquele joguinho War de tabuleiro, que tem as cores dos exércitos, os pininhos é exército verde, exército vermelho, exército branco, é por causa dessa Revolução Russa aqui, né, que tinha os exércitos. E daí o cara que fez o joguinho lá copiou as cores do jogo aí, da história de verdade e transferiu pro joguinho. Então daí em 21 eles vão instaurar o RSS, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é aquela que vocês já devem estar lembrados da Guerra Fria, que já devem ter visto na aula de Geografia e nas aulas de História dos outros anos de vida de vocês. Né? Então em 21 eles dominaram o poder de vez, né, acabaram com os inimigos, não tinha mais ninguém contra eles, acabaram com eles ou arrebanhou pro lado deles, né? E em 1922 eles vão fazer um congresso dos sovietes e fundar de vez a União Soviética, né? Junto com outros países envolvidos. Não é só a Rússia, tem vários países encostados na Rússia que fazem fronteira com a Rússia que fizeram parte. Né? E daí eles vão mudar a política econômica, né, que chama de NEP, que vão controlar tudo, né? O governo socialista vai controlar todos os aspectos econômicos de uma sociedade, né? Vai controlar os bancos, vai controlar o comércio exterior, as indústrias de base, vai dizer o que vai produzir. Ah, temos que produzir tantos toneladas de café, tem tantos toneladas de carne, só vamos vender ferro e vamos comprar cobre. Então o governo que vai decidir todas essas coisas aí. E vai no começo ainda vai ter uma mistura de capitalismo com comunismo ainda, né? Que vai funcionar ali. E depois eles vão instaurando tudo o comunismo de vez, né? Vão criar os primeiros gulags, que é o nome bonitinho ali, de Campo da Administração Geral dos Campos de Trabalho e Colônias, que é o Hitler aprendeu a fazer com eles, né? O campo de concentração. Então, se era contra o governo, eles te mandavam, sei lá, rachar pedra no meio da Sibéria lá e fazer trabalhos forçados. O Trotsky foi um dos que era contra, né? Então, aqui tem, primeiro aqui embaixo é o Stalin, que é o assassinão ali, todos os três psicopatinhas aqui, né? O Stalin, que vai assumir depois, o Lenin, que era o primeiro que assumiu, que a galera gostava dele, e o Trotsky, que depois vai ser exilado, né? Ele vai ter que fugir da Rússia ali. O Lenin não ficou muito tempo vivo, né? Ele assumiu o governo e em 1924 ele já morreu. Ele ficou pouco tempo realizando o sonho dele ali, o capeta veio buscar logo. E daí depois eles vão disputar quem que vai assumir o governo. Depois que o Lenin morrer, vai ficar entre o Trotsky e o Stalin, ver quem que vai administrar o Império Russo. O Lenin tá aqui, o Lenin foi mumificado. Até hoje tem lá na Rússia o túmulo dele, agora tá guardado lá, mas ele ficou lá preservado. Daqui uns anos eles liberam o museu de novo. Né? Aqui tá o que é o Império Russo, esse número 1 maior é a Rússia, e os outros países satélites em volta aqui, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão.
Então tudo isso aí vai ser a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui um pouquinho do que vai virar ali os mapas da União Soviética aqui em cima aqui é o Lenin depois que já deu o primeiro derrame, né? Ele morreu de AVC, que chamava antigamente de derrame, que vai acidente vascular cerebral, que daí vai dando uns problemas no cérebro, primeiro vai ficando meio ruim, depois acaba que morre. E daí a galera já começou a usar querer ser amigão do Lenin, né? Aqui é um livro, Arquipélago Gulag, esses campos de trabalho forçado, tudo tinha, tudo na região lá, ó, todos esses pontinhos vermelhos onde que tinha um. Esse aqui é como se fosse o Diário da Anne Frank, que é aquele livrinho famoso da menininha que se escapou dos nazistas. Só que esse aqui é meio abafado, eles não gostam que divulgue muito, né? Mas é o Arquipélago Gulag, que é um cara que viveu no campo de concentração numa ilha e depois que ele conseguiu fugir, saiu de lá, ele escreveu esse livro aí. Então, daí, depois da morte do Lenin, eles vão fazer um congresso em 1925 para decidir qual que eles vão seguir, qual ideia de quem, né? Então, cada um vai apresentar lá suas ideias. O Trotsky vai defender a Revolução Permanente, que tinha que nunca parar a revolução, até o mundo inteiro virar socialista. Eles tinham que persistir, continuar da Rússia ir para a América, ir para a Europa, ir para a China, para todos os lugares espalhar a revolução, né? Que eu chamo da teoria da revolução permanente. E o Stalin dizia que não ia dar certo isso aí, que para funcionar tinha que fazer primeiro socialismo num só país, no caso a União Soviética. Ele dizia que tinha que ter, se fosse querer fazer a revolução no mundo inteiro, não ia dar certo, ia comprometer os recursos e não ia vingar. E daí nesse congresso aí a galera decidiu que a tese de Stalin era mais de acordo. Não, primeiro vamos fazer só aqui na União Soviética, daí um dia lá para frente, quando nós fizermos as maravilhas socialistas, nós vamos para o mundo inteiro. E a galera decidiu lá pela ideia do Stalin. E o Stalin vai ser o líder. O Stalin já tinha feito um miguezão ali, tipo, apagar o Trotsky das fotos, que eles chamam de primeiro Photoshop da história. Então, quando sempre tudo tava o Lenin, sempre tava os dois juntos, né? Até o Trotsky disse que era mais a camarada do Lenin do que o próprio Stalin. Então, aqui pode ver as fotinhas, aqui tá o Trotsky aqui do outro lado não tem Trotsky. Aqui tá o Trotsky junto ali, aqui na outra os caras fizeram um borrão e não tava. Então, o Trotsky foi meio. Eles tiraram o Trotsky, depois que ele ganhou, eles foram deixando o Trotsky de lado, você vai virar secretáriozinho e tal, foram tirando, até que em 1929 o Stalin mandou ele embora, né, expulsou ele. Ele foi pro México, ficou na casa dessa mulher aqui, que vocês devem conhecer ela aí, a Frida Kahlo. Ele era amigo do marido dela e acabou tendo um romancezinho com ela. E daí ele acabou sendo morto, que o pessoal especula que foi a mando do Stalin, né? Mas no próprio México eles vieram matar ele com uma picaretada na cabeça, o Trotsky. E daí em 1929 que o Stalin começou a mostrar quem que era de verdade, né? Ele mudou as políticas do Lenin ali, continuou tudo estatizado, fez o plano quinquenal e aumentou a industrialização e modernizou a agricultura. A Rússia estava bem atrasadona, então ele deu uma modernizada, né? Vim máquina, o trem fazer funcionar, a indústria, né? Então ele deu uma melhoradinha, mas ele era muito ruim, né? Tipo, quem era contra ele, ele já mandava matar, mandava pro campo de concentração. E daí depois isso aí, tem gente que até hoje não sabe o que aconteceu, que o Stalin fez lá, né? Então ele vai fazer bastante desgraça, vai ser o segundo cara que mais matou gente lá na União Soviética, do mundo, né? Que todo mundo fica sempre que é o Hitler, o assassino, é o Hitler, é o Hitler. O Hitler era só o terceiro, o Stalin matou bem mais que o Hitler, e ainda mais que o Stalin matou o Mao Zedong, que é lá da Índia, né? Da Índia não, da China, que é o país comunista lá que espalhou o vírusinho chinês, que nós estamos tendo essas aulas à distância por causa deles, né? Então aqui tem umas estatísticas só para você dar uma olhada. Aqui é um monumento que tem lá na Ucrânia, que lá na Ucrânia eles fizeram não só matando as pessoas, mas eles deixaram as pessoas morrer de fome. Eles pegaram no inverno e recolheram todas as comidas das pessoas, 2 invernos seguidos, e de lá é neva, não é que nem aqui, que não tem onde se achar comida, né? E as pessoas morreram de fome, e tem é chamada de Holodomor, né? Essa desgraça, essa mortandade que os comunistas fizeram lá na União Soviética em 1932 e 33, na Ucrânia. Aqui tem uma vala comum que eles tiraram na Polônia, né? Toda essa gente que era morta, os caras faziam uma valetona no chão e enterravam todo mundo lá, né? Essas valas foi achado um monte na Alemanha nazista também tinha, que era um jeito de enterrar todos os mortos de uma vez só, né? Fazia um buracão lá e jogava todo mundo dentro, jogava um cal e enterrava. Aí é mais um museu na cidade de Praga,
da República Tcheca, que é das vítimas do comunismo, né, as galera passando fome. Por isso que os chineses lá comem morcego, cobra, tudo que é coisa, porque passa fome, você não tem que comer as coisas. Esse aqui é um romance que mostra bem como é que era a vida na Rússia lá, tipo, segue os históricos, só que não é baseado na história de ninguém, é tipo da vida das pessoas comum lá, como é que faz esse sofrimento, hein? O nome do livro é Sussurros, esse você só acha em sebo porque não tem mais novo para comprar. E aí tem uma estatística do professor Joseph Hummel ali, das quantias de morto, né? Que esses caras mataram sob o governo deles, né? O Mao Tse-tung na Índia matou 77 milhões de pessoas, nessa estimativa aqui. O Stalin matou 43 milhões de pessoas e o Hitler matou 21 milhões de pessoas. Tem alguns caras que falam que varia esses números aí, mas a quantia de gente, os dois primeiros, o comunismo e o terceiro, o nazismo, né? Seguindo as ideologias totalitárias aí de mandar em todo mundo e quem for contra acaba se ferrando, né? Aqui tem mais um livro que o país mais comunista que temos no mundo hoje em dia é a Coreia do Norte, né? Esse livro aí, o cara tá vivo ainda, Fuga do Campo 14, que lá na Coreia do Norte ainda tem campo de concentração. Então esse cara aí fugiu, ele nasceu dentro do campo de concentração e fugiu, né? Esse livro tem para comprar em português, aí dá pra vocês achar ele novo, que é lá na Coreia do Kim Jong-un, lá que agora tá no, parece que tá meio mal das pernas, lá talvez o capeta venha levar ele logo embora. E é isso aí, a Revolução Russa. Depois vamos ver mais do Stalin, que vai ter na Segunda Guerra, ele ainda vai estar no governo, né? Tem a crise de 29, que vai acontecer também nos Estados Unidos, principalmente. E é isso daí, estudem, que semana que vem já vamos fazer uma atividadezinha da Revolução Russa.